Boa noite. Mais uma vez, eu sou o pastor Raul Nogueira. Nós estamos nessa, nesse canal que foca vidas. E você é alguém que eu gostaria realmente que estivesse acompanhando cada uma das coisas que nós temos colocado, para que você possa usar isso como um instrumento para alcançar outras pessoas. Nós temos falado aí que nós temos a responsabilidade de remover véu. E esse véu, conforme nós já estudamos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, é como se, é uma analogia que foi feita por Paulo, como se a pessoa tivesse um véu cobrindo o seu coração, e quando a pessoa se converte, isso estava falando especificamente dos judeus, então esse véu é removido. Então, nós estamos agora iniciando uma série, onde nós vamos falar sobre discipulado, evangelismo, e nós vamos estar hoje fazendo algo prático em termos de discipulado. Então, aqui do meu lado está o nosso irmão e discípulo Antônio Carlos, e ele vai estar então, vamos dizer assim, interagindo comigo, para que você que está assistindo, possa entender mais ou menos como é que nós fazemos. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Boa noite, pastor. Meu nome é Antônio Carlos, faço discipulado com o pastor Raul, sou convertido há 3 anos e estou caminhando para o meu crescimento na fé. Amém. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer como se ele acabou de se converter a semana passada, e eu vou estar então ensinando ele como é que ele vai poder se multiplicar através do discipulado. Então, como eu já tenho comentado, discipulado não é estudo bíblico, ok? Estudo bíblico faz parte do discipulado. Então, o Antônio Carlos, ele caminha com a gente, ele está em outras atividades, está comigo dentro de um grupo, né, de quarta-feira, por exemplo, ele vem aqui comigo e, enfim, a gente está se interagindo e conversando, e ele está aprendendo a como orar. Nós temos feito aconselhamento quando necessário. Como que nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos dando treinamento para ele, para que ele possa realmente ser um expositor da palavra. Então, tudo isso faz parte do discipulado, ok? A partir de agora, então, eu vou estar conversando com ele como se ele fosse um recém-convertido, e nós vamos estar trabalhando com ele a respeito desse começando sua nova vida. Começando sua nova vida é um material da Cruzada Estudantil, e esse material é um material importante porque é um material, como a minha esposa havia colocado lá quando nós fizemos uma entrevista com ela, esse material é um material onde você tem perguntas, mas não tem resposta. E as respostas nós vamos buscar na palavra de Deus, ok? Então, vamos então criar uma situação. Eu o alcancei na semana passada, já marcamos o encontro e agora nós vamos começar a estudar esse material, ok? Olá, Antônio Carlos, tudo bem? Tudo bem, pastor? E aí, como é que foi a semana? Foi bem? Foi bem? Foi bem. Alguma novidade desde o dia que você recebeu Jesus? Nenhuma Você novidade. deu uma boa lida no material das 4 leis espirituais? Sim, li Todinho? todinho. Tá bom, depois eu vou querer que você passe as 4 leis espirituais para mim. Perfeito. O nosso alvo, como nós conversamos semana passada, é que você aprenda a se multiplicar, ou seja, o que eu estou fazendo com você, eu quero que você faça com outras pessoas. E ensine essa outra pessoa a fazer a mesma coisa. Isso é a multiplicação espiritual, ok? Ok. Bem, por enquanto nós não vamos entrar diretamente nas escrituras no sentido de você estudar um livro específico, Sim. ok? Perfeito. Nós vamos estar usando um material que é esse aqui, e onde nós vamos ter perguntas, e você vai ter que buscar nas escrituras para poder ter a resposta, tá bem? Então, nós vamos começar e eu vou orar primeiro, tá bom? Perfeito. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida do Antônio Carlos diante do Senhor e pedimos, Pai, que isso que vamos fazer
seja algo muito útil para a vida dele no sentido espiritual e que ele possa aplicar. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos em nome de Jesus. Bem, de vez em quando eu vou dar uma parada para falar com você. Normalmente, quando você você vai se encontrar com essa pessoa que você está iniciando o estudo, pode ser na casa dele, pode ser num lugar público, ok? Enfim, vocês têm que definir, mas sempre mantenha reunião e horário, se possível, sempre no mesmo lugar. Se for na casa, você entra, conversa com ele e veja se você dentro da casa tem alguma coisa interessante que você possa comentar. Sei lá, ele tem algum objeto, algum quadro, alguma coisa que você possa conversar quebrando o gelo. E o alvo é você desenvolver amizade com ele, ok? Então, nós vamos fazer isso. Ô, Antônio Carlos, você mora aqui na sua casa há muito tempo? Moro. Você, o que mais? Eu, minha esposa Lucélia e tenho uma filhinha de 2 anos. Ah, puxa vida. Catarina. Que benção, muito bom. Eu vejo que a sua casa é bem montadinha. Quem é que faz isso aqui? É você ou a esposa? A esposa. Ela que ela que ela que organiza ornamenta e tudo, né? Exatamente. Que legal. Então, como nós conversamos na semana passada, eu quero ajudar você a crescer, tá bom? Para isso, como eu disse, nós vamos estar usando esse material. Sim. É um material interessante e a gente vai estar trabalhando com ele. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, você me pergunta, tá bom? Bem, eu gostaria que você começasse lendo aqui para mim, por favor. Ok. Cada cristão pode ter a segurança que existe em um relacionamento profundo entre Deus e o indivíduo. Tá, então, o alvo é esse aqui, você ter uma segurança que haja um relacionamento profundo, não superficial, entre você e o Deus, tá bom? É isso que nós queremos trabalhar. Continua. Sem essa confiança, é impossível experimentar a verdadeira felicidade e uma realização plena na vida. Tá, então, a confiança é que vai fazer com que você possa ter experiências com esse Deus. E, claro, na medida em que você conhece a palavra de Deus, você vai conhecer o Deus da palavra e vai ter experiências profundas com ele. Aqui em João 10:10, fala que o Senhor veio para nos dar uma vida abundante, ok? Uma vida realmente com propósito. Não é, quando se fala de vida abundante, não está falando de dinheiro, está falando de paz interior. E isso vai refletir na sua vida em todas as áreas. Muito bem. Lá em Romanos 10:9, você ainda não conhece a Bíblia, né? O suficiente para você procurar, então eu vou procurar para você. Então, esse é um detalhe que eu gostaria de passar para vocês. Normalmente o recém-convertido não conhece as Escrituras. Então, no começo é importante você falar para ele exatamente alguns pontos importantes que ele vai usar futuramente. Sabe, Antônio Carlos, antes da gente ler Romanos 10:9, eu queria te colocar o seguinte, olha, isso aqui é a Bíblia, certo? 67 livros, e cada um desses livros que tem começo, meio e fim, ele é que vai dar toda a visão que você vai ter a respeito de Deus. Então nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que significa isso? Que existe uma parte que é dividida, ó, você está vendo aqui, ó, aqui é o Novo Testamento, ok? E aqui é o Velho Testamento. Então o Velho Testamento vai desde a origem do homem, tem os 5 primeiros livros, que foi escrito por Moisés, e tem mais profetas, salmos, provérbios, etc., que compõem o que nós chamamos de Velho Testamento, que é exatamente igual os judeus. Os judeus têm os mesmos livros, com nomes diferentes, mas isso aí é outra história. E aqui é interessante porque o que está no Velho Testamento é uma preparação para o Novo. Está escondido aqui dentro tudo o que aconteceu no Novo, por exemplo, a respeito de Jesus. Mais de 300 profecias se cumpriram. E aqui, no Novo Testamento,
seria o cumprimento disso. E você vai encontrar no Novo Testamento os 4 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que seriam 4 visões diferentes de cada um dos, vamos dizer, daqueles escritores que o Senhor levantou para escrever o Evangelho. Você vai ver que Mateus era discípulo do Senhor, Marcos não. Uhum. Marcos é alguém que aprendeu, alguns teólogos colocam, com Pedro e Uhum. tudo mais. Então, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas também não era discípulo. Uhum. Lucas era um médico que, vamos dizer, escreveu o primeiro livro, né, que é exatamente o Evangelho de Lucas, e também Atos dos Apóstolos. Ele era um médico, grande geógrafo, grande historiador, tremendo. E ele é alguém que acompanhou o apóstolo Paulo. É interessante quando você começar a se aprofundar mais, você vai ver que Atos, Lucas, ele já estava com Paulo num determinado momento, tá? E ele começa a escrever falando de coisas que ele havia recebido de informações, Uhum. ok? E ele vai até chegar naquele momento em que ele está com Paulo. A partir daí ele começa a falar nós. Ou seja, ele se inclui porque a partir daí ele começa a andar. Ok? Então, esse tipo de explicação é muito interessante porque a pessoa que está iniciando não sabe nada a respeito das escrituras. E isso são pontos importantes que a gente tem que mostrar para ele, inclusive as diferenças. Mas, claro, isso vai ser algo gradativo. Eu começo sempre pelo Novo Testamento e quando eu terminar esse material, nós vamos estar começando então um dos livros do Novo Testamento, versículo a versículo, mas tudo isso a gente vai mostrar depois, ok? Eu vou dar uma pequena parada porque o tempo desse primeiro vídeo já esgotou, mas nós vamos ter o segundo, ok?